Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando então o nosso curso de demonstrações de física. Na última aula falamos sobre trabalho e potência. Demonstramos que o trabalho de uma força conservativa num caminho fechado é zero. Então agora vou introduzir o tema de centro de massa, que é muito importante para nossos estudos de corpos massivos, de corpos maciços. Bom, é muito importante o conceito de centro de massa, porque nós fazemos muitas aproximações na física de modo a tornar o nosso entendimento mais fácil. E essas aproximações funcionam para alguns casos no mundo real e o entendimento por trás, o conceito por trás funciona para todos os casos. E o que interessa para a gente é que nós normalmente trabalhamos, quando falamos de dinâmica, com corpos que podem ser representados por um ponto. Então, por exemplo, um corpo é um ponto de massa m. Só que na realidade, por exemplo, um átomo de massa m, um elétron de massa m. Só que na realidade, os corpos são formados no nosso dia a dia de um número infinitamente grande de partículas, de átomos, de moléculas, e nós temos que fazer certas aproximações. Então nós chamamos de corpo rígido um corpo onde a distribuição de massa pode ser definida um centro de massa do objeto, esse corpo rígido, que a gente considera que as forças que atuam nesse centro de massa atuam em todo o objeto. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um binário de um corpo M1 e um corpo M2. Aqui eu tenho a força F1 e aqui eu tenho a força F2, sendo que F1 é igual a menos F2. Se eu considerar que esses dois corpos são um só e eles possuem um centro de massa, vamos supor que o centro de massa deles é exatamente no centro geográfico, na posição média entre eles. Não necessariamente o centro de massa é sempre no centro geométrico ou geográfico de um corpo, mas vamos facilitar aqui. Você concorda que se eles possuem, se fizermos a nossa aproximação e considerarmos que F1 é igual a menos F2, esse binário de dois corpos vai fazer um movimento de rotação. No entanto, entre eles não vão ter movimento nenhum. Eles vão ter um movimento em relação ao meio, em relação a corpos estranhos, mas entre e eles não vão ter um movimento. Eles vão simplesmente fazer um movimento de rotação, não interessa se horário ou anti-horário, mas entre eles não vão se mover. Ou seja, nós podemos então aproximar. Esse é o exemplo que tem no livro do Moisés, de curso de Física Básica, que é o livro mais temido de física, mas o mais completo. E nós podemos aproximar então esse binário como sendo um corpo só, que tem um centro de massa, por exemplo, aqui, Cm. E o que acontece? O que acontece é o seguinte. Outro exemplo que ele dá, mais interessante, no Moisés, vamos supor que eu pegue dois corpos que estão ligados por uma mola. M1, M2. Vamos supor que eu arremesse esse corpo de forma que ele vai fazer como se fosse um lançamento oblíquo. Ele vai fazer uma parábola. Se eu capturar, printasse a tela, por exemplo, de vários pontos a trajetória dele, ele ia fazer um movimento mais ou menos assim.
Você concorda que se eu for descrever o movimento do M1 e do M2 separados, eu vou ter algo muito complexo, porque eles vão fazer algo como assim, ó. Um movimento muito complexo que envolve oscilações, envolve oscilações, oscilações bidimensionais, que fica muito mais complexo de apresentar matematicamente. Só que, se eu pegar o centro de massa desse corpo aqui, onde duas partículas ligadas com uma mola, você concorda que o centro de massa dele vai fazer simplesmente uma parábola, um movimento. Ou seja, fica muito mais fácil representar o movimento através de corpos rígidos através do centro de massa. Então, nós podemos representar o centro de massa de um corpo, a posição do centro de massa, coordenada como, no caso de dois corpos, é um binário, a média ponderada das massas vezes a posição. Como nós representamos dois corpos como sendo um só, a massa total é uma soma das massas. E a posição relativa do centro de massa leva em conta a média ponderada da posição e das massas de cada corpo. Então essa fórmula é a fórmula geral, para o caso unidimensional, que a gente só considera o x. Ou pode fazer isso aqui tudo em cima sobre mzão, que também é comum representar dessa forma. Isso aqui no caso de dois corpos, né? Mas generalizando para n corpos, x do centro de massa é igual a m1, x1, mais etc. até mn, xn sobre n. Ou então pode ser representado também como x do centro de massa é 1 sobre mzão, somatório de i é igual a 1 até n, mi, xi. Ou seja, é só uma forma mais elegante de representar aquela forma anterior, que considera a soma das médias ponderadas até n corpos. Isso aí é para um sistema unidimensional. Para um sistema tridimensional, então vamos para o 3D, nós podemos considerar um vetor R, que depende de x, y e z. Esse vetor R do centro de massa é igual a x do centro de massa vezes o versor I, mais y do centro de massa, versor J, mais z, centro de massa, versor K. O x do centro de massa já vimos, é 1 sobre mzão, somatório de i igual a 1 até n, de mi e xi. O y é a mesma coisa, né? Y de m é igual a 1 sobre m, somatório de i igual a 1 até n, mi, yn, e z de cm é igual a 1 sobre mzão, somatório de i é igual a 1 até n, mi, z. Ou seja, para generalizar para um vetor R, que depende de x, n, é só somar então, os somatórios e então fica da seguinte forma. R, Cm é igual a 1 sobre m, somatório de i é igual a 1 até n, mi, ri. Ou seja, o somatório de cada vetor ri que depende de x, y e m.
Bom, continuando então, como estamos falando, essa aproximação não, esse conceito de centro de massa é importante quando a gente vai tratar de corpos maciços, que são corpos que possuem várias partículas unidas, ou seja, átomos, e podemos aproximá-las como uma distribuição contínua de massa. Ou seja, x do centro de massa é igual a 1 sobre m integral de x dm. A integral agora que depende da massa, que é o parâmetro que vai variar. YCm é igual a 1 sobre m integral de y dm. E z cm é igual a 1 sobre m integral de z dm. Nós definimos um ρ como massa específica, ou também chamado popularmente de densidade, que é nada mais dm dv ou m sobre v, massa sobre volume. Dessa forma, podemos representar de outra maneira, então, essas grandezas. YCm igual a 1 sobre V, YdV, XCm igual a 1 sobre V, XdV, ZCm igual a 1 sobre V, ZdV. Para várias partículas, vale a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. No entanto, como estamos falando de corpos macios e tendo a questão do centro de massa, considera a massa total do sistema de todas as partículas vezes a aceleração do centro de massa. Só isso que muda. Próximo tópico agora é momento linear e impulso. Mas eu vou colocar aqui só como impulso o tópico. Momento linear é o que conhecemos no ensino médio como a grandeza quantidade de movimento que representa pelo Q, que é igual a mv. Tá? Aqui nós chamamos de momento, que é uma grandeza vetorial, e no ensino médio a gente considera que é uma grandeza escalar, que não depende de direção e sentido. No entanto, como a velocidade depende de direção e sentido, o momento linear também depende. E como força é igual a massa vezes aceleração, pode ser também considerado força é m, aceleração dv dt, derivada da velocidade em relação ao tempo, ou seja, força nada mais é que dp dt. O impulso nada mais é que você estudar o quanto que uma força está atuando em um determinado tempo. Então, quando eu faço um impulso num carrinho de supermercado, por exemplo, eu estou aplicando uma força, pode ser a mesma ou variar a força, sobre um determinado intervalo de tempo, e aí vai ter uma força resultante que vai depender desse intervalo de tempo. Então, F de t é igual, nós definimos então a quantidade J, que representa o impulso, como F de t delta t. Só que esse F de t também é dp dt. Então, substituindo essa expressão, nós temos dp igual a F
de t dt. Integrando dos dois lados, t0 a t, t0 a t. Nós ficamos então com, integrando isso aqui, vai dar o próprio j. Então vai dar j, que é vetorial, igual integral de t0 a t, f de t dt. Ou seja, o impulso é igual à variação do momento linear, que a gente conhecia no Oriente Médio como quantidade de movimento, o teorema do impulso como variação da quantidade de movimento. Agora, então, nós já vamos entrar no tema de colisões, que é um dos temas mais importantes, que vai misturar todos esses conceitos que vimos até agora. Supondo que temos uma colisão em série, nós temos que o impulso é determinado pelo menos o número de corpos, de colisões, perdão, vezes a variação do momento linear. A força média é então o impulso pelo tempo, ou seja, menos n delta t, ou seja, menos n delta t, m delta v. Após o choque da colisão, nós temos variação da velocidade 0 menos v é igual a menos v. Isso é quando elas colidem e transferem a quantidade de movimento, o momento linear para outra. Só que se elas se ricocheteiam, por assim dizer, nesse caso a variação de velocidade é menos v é igual a menos 2v. Bom, então, dada essa definição de impulso e momento linear, e o teorema do impulso como variação do momento linear, vamos então às formas de colisões, que é o que interessa. Bom, existem basicamente três tipos de colisões, sendo duas principais, que são as colisões elásticas aí vai um subtema que é as parcialmente elásticas e as totalmente elásticas e as colisões inelásticas. O que seria uma colisão perfeitamente elástica? Seria, por exemplo, um corpo colide com outro e transfere toda a sua energia para ele, ou seja, ele fica parado e toda a energia dele vai para o outro, a sua quantidade de movimento, a sua velocidade, vai para o outro e esse adquire o seu movimento. O exemplo mais clássico, mesa de sinuca, a bola branca bate na outra e transfere toda ou quase toda a energia para a outra bolinha. Colisão inelástica seria se, por exemplo, um corpo colide com outro e os dois vão juntos continuar o movimento grudados no outro. Por exemplo, um projétil, uma bala de uma arma que colide em um capacete, algum objeto, e os dois fazem um movimento a mais, um pouco, grudados, entre aspas, um com o outro.
Ou seja, colisão elástica, energia cinética total do sistema se conserva, e inelástica, energia total do sistema não se conserva. Perfeitamente elástica, perdão, inverti. Às vezes a gente esquece as coisas mais básicas. Colisão elástica é que os corpos permanecem juntos após o choque. Inelástica que é o oposto, quando o objeto colide e fica parado. Então, perfeitamente elástica, no caso que eles permanecem unidos após o choque, que é a mais interessante da gente demonstrar a forma. Bom, conservação de momento linear, momento inicial é igual ao momento final. Energia cinética inicial é igual a energia cinética final. Nós temos então o caso que temos, por exemplo, uma esfera de velocidade V1, outra V2, elas têm uma colisão e depois passam a andar com uma velocidade 1 final e velocidade 2 final. Nesse caso, então, P1 inicial mais P2 inicial é igual a P1 final mais P2 final. Energia cinética mv ao quadrado sobre 2. Como momento é igual a mv, podemos representar a energia cinética como mv ao quadrado. Então, um momento ao quadrado sobre 2m, porque o m teria que ter um número quadrado aqui para ficar o quadrado certinho, então a gente bota ele para baixo, para como se estivesse cancelando. Então seria p ao quadrado sobre 2m. Essa fórmula é muito usual na física. Bom, podemos então reescrever o problema acima através dessa fórmula de energia cinética. Então nós temos P1i ao quadrado sobre 2m m1 mais P2 i ao quadrado 2m2 é igual a P1 final ao quadrado sobre 2m1 mais P2 final ao quadrado sobre 2m2. Voltando na fórmula anterior que a gente viu, que é P1 inicial, só que fazendo certas operações nela, menos P1 final é igual a P2 final menos P2 inicial. Pegando então essa fórmula e só passando os termos que é P1 final, no caso, negativo desse lado e P1 inicial negativo desse lado, nós temos que ir dividindo tudo por... dividindo toda a equação por 1 sobre M1. Então o que eu fiz?
Eu passei esse termo para cá negativo e esse termo para cá negativo. E depois eu dividi toda a equação por 1 sobre N1. Então ficaria assim: P1 I ao quadrado menos P1F ao quadrado é igual a N1 sobre N2 vezes P2F quadrado menos P2I ao quadrado. Eu chamo essa grandeza aqui de lambda. Vou chamar essa última equação aqui de 3. E vamos voltar lá atrás, chamando a equação que a gente viu, P1I mais P2I igual a P1F mais P2F, de equação 1. O que eu vou fazer agora é dividir a equação 3 pela equação 1. Então nós faríamos assim. P1I mais P1F vezes P1I menos P1F é igual a lambda P2F menos P2I vezes menos P2F mais P2I. Tudo isso dividindo P1I menos P1F. E aqui P2F menos P2I. Termos iguais, corta. Então nós ficamos apenas com esses termos. P1I mais P1F é igual a lambda P2F mais P2I. E vamos chamar essa equação de equação 4. Agora a gente pega essa equação 4 e substitui na equação 1, que eu já fiz ali atrás. Vamos direto ao ponto então, para não dar tempo. Temos então P1I mais P2I é igual a lambda P2F mais
lambda V2I menos V1I mais V2F. Vamos botar o lambda em evidência. Lambda mais 1, V2F é igual a 2 P1I mais P2I menos lambda P2I, que é igual a 2 P1I mais 1 menos lambda P2I. Agora é só manipulação algébrica, basicamente, né? Até chegar onde a gente quer. Nós temos P2F é igual a 2 P1I sobre 1 mais lambda mais 1 menos lambda sobre 1 mais lambda P2I. Isso aqui vira N1 menos N2 sobre N1 mais N2. Vamos quase acabando. Então nós temos um mais lambda é igual a 1 menos N1 sobre N2 é igual a N1 mais N2 sobre N2. E 1 menos lambda é igual a 1 menos N2 sobre N1 é igual a N2 menos N1 sobre N2. Para finalizar, então, N2 V2F é igual a 2 N1 V1I N2 sobre N1 mais N2 mais N2 menos N1 sobre N1 mais N2 multiplicado por N2 V2I. Podemos cortar um N2 então, e ficamos finalmente com a forma para o V2F, como V2F é igual, ou seja, a velocidade final dos dois corpos grudados, por assim dizer. 2 N1 V1I
mais. Bom, e agora, para terminar mesmo, como que seria V1F? É só isolar V2F. De modo então que ficaria V1F é igual a M1 menos M2, M1 mais M2, vezes V1 mais 2 M2 sobre M1 mais M2 V2. O V2F é então 2M1 sobre M1 mais M2 V1 e V1F de forma simplificada é M1 menos M2 sobre M1 mais M2 V1I. Bom, então é isso, assim acabamos o tópico de colisões. Para mim, o mais difícil da parte de mecânica de física 1 é essa demonstração das colisões. Próxima aula já falaremos de momento de inércia, torque, momento angular, dinâmica de rotações, rolamento. E as coisas podem parecer ficar mais difíceis, mas de outro ponto de vista ficam mais fáceis, porque não tem tanta forma quanto essa forma da colisão. Bom, até isso. Obrigado a todos por assistirem. Até mais.